Bom dia, minhas amadas, paz do Senhor. Quero desejar aqui uma semana abençoada para todas nós, em nome de Jesus. Iniciando já essa semana aqui com a campanha, né? Crescendo enquanto confio. Glória a Deus, porque o Senhor tem nos abençoado com tantas palavras maravilhosas nessa campanha, né? Que vem fortalecendo a nossa fé. E glória a Deus, e que nós possamos estar recebendo cada palavra, né? Cada motivação através da palavra do Senhor nessa campanha. E eu convido você nessa manhã para a gente continuar, né, a campanha de hoje, para buscarmos mais do Senhor e receber mais dele nessa manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje nós estamos com o tema Coragem que não falha, né? E o versículo-chave do tema de hoje está lá em Josué, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: Esta é minha ordem, seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você por onde você andar. Aleluia, que palavra maravilhosa para nós iniciarmos a semana. Que palavra que vem ao nosso coração nessa segunda-feira para nos encorajar, né? Nos dar ânimo, nos dar coragem para a gente continuar essa semana já com a força do Senhor na nossa vida. E glória a Deus, porque o Senhor, Ele é bom demais, porque o Senhor, Ele está sempre nos dando uma palavra de ânimo. Aqui em Josué, o Senhor falou para ele, né, no momento que Josué ali estava necessitando de ouvir a voz do Senhor. Quando o Senhor diz, seja forte, seja corajoso, não tenha medo, nem desanime. E o Senhor vem a nós, através desse versículo, através dessa campanha hoje, dizer para cada uma de nós, mulheres, não tenha medo. Seja forte, mulher, seja corajosa, não tenha medo. Não desanime, não importa o que você esteja passando hoje, não importa o tamanho do seu problema, não desanime. Porque o Senhor nos traz uma palavra de ânimo nessa manhã. O Senhor nos traz uma palavra de força para fortalecer a nossa fé nessa manhã. Quando Ele diz, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você por onde você andar. O Senhor está falando para cada uma de nós nessa manhã. Não temas, não desanime, não importa o tamanho do problema, porque eu, o Deus Todo-Poderoso, eu estou com você por onde você andar. Então não temas, que você receba essa palavra nessa manhã de segunda-feira, para que o Senhor possa te encher de força, que o Senhor possa fortalecer a sua fé nessa manhã, em nome de Jesus. Não temas, não desanime, porque o Senhor está contigo. Glória a Deus por essa palavra, aleluias. Esse tema de hoje, ele fala sobre coragem, né? Coragem que não falha. E glória a Deus por isso, porque a coragem verdadeira não nasce da ausência de medo, mas da consciência, da presença daquele que é maior do que qualquer circunstância. Então, a coragem verdadeira não é aquela que tem ausência de medo, mas vem da nossa consciência, nós termos a consciência que a presença do nosso Deus, aquele Deus todo-poderoso, aquele que fez os céus e a terra, aquele que abriu o mar vermelho, aquele que estava ali na cova de leões livrando Daniel, aquele que estava na fornalha livrando os 3 homens ali da fornalha ardente. Nós estamos falando desse Deus. A verdadeira coragem é nós termos a consciência que esse Deus, a presença dele é muito maior do que qualquer circunstância, do que qualquer problema, do que qualquer situação, do que qualquer guerra, do que qualquer aflição. É a nós termos a consciência de quem nós servimos.
a consciência que temos um Deus maravilhoso, um Deus que é Pai, que cuida dos seus filhos. Então, a coragem verdadeira, minha irmã, nessa manhã, é ter a consciência de quem nós servimos, a consciência que nós temos a presença do Senhor. E se nós nos afastarmos dessa presença, é só correr para a presença dele novamente, porque ele sempre vai estar lá de braços abertos para nos receber, para nos guardar, para nos fortalecer, em nome de Jesus. Josué recebeu esse comando, no limiar de um chamado impossível aos olhos humanos. Ali Josué era o líder de um povo inteiro. Ele estava ali rumo à promessa, atravessar vários desafios, vários gigantes, enfrentar vários inimigos. Inimigos muitas vezes mais fortes do que ele. Mas ali Josué tinha essa missão que o Senhor deu a ele, o Senhor o chamou, o Senhor deu essa missão para ele. E Josué ali naquele momento, ele recebeu essa palavra do Senhor, porque quando Deus deu a missão para Josué, Deus também falou para ele: não temas, seja forte e corajoso, porque eu estou contigo. Então, todas as vezes que nós recebemos uma missão, minhas amadas, todas as vezes que o Senhor nos dá uma missão, seja de cuidar da nossa casa, seja uma guerra que está acontecendo, nós temos uma missão. Nós temos uma missão aqui nessa terra, e todas as missões, todas as palavras que o Senhor nos direciona, o Senhor também nos fortalece, o Senhor também nos direciona, o Senhor também está ali conosco a nos ajudar para aquilo que nós necessitarmos, que foi assim que ele fez com Josué. Ele deu a missão para Josué, para liderar aquele povo, mas ele não deixou Josué sozinho. Ele estava ali ajudando Josué, porque tudo aquilo que Josué fez não foi pela sua própria força, não foi pela sua própria inteligência, mas foi porque o Senhor estava com ele. Deus estava ali com ele, com Josué, por isso que ele foi um grande homem de Deus. Ele passou por vários desafios, várias guerras para liderar aquele povo, mas ele conseguiu, porque o Senhor estava com ele. Da mesma forma nós vamos conseguir sim, porque o Senhor está conosco. Se o Senhor nos deu uma missão, ele vai nos ajudar a cumprir essa missão até o fim. Até o fim, em nome de Jesus, ele vai estar conosco, ele vai nos dar força. Por onde nós formos, o Senhor vai estar conosco, nos fortalecendo, nos direcionando, dando aquilo, suprindo as nossas necessidades para aquela hora. O Senhor vai estar conosco e nós vamos enfrentar os gigantes, os desafios, as guerras, passar por todas elas e vamos vencê-la, porque o Senhor dos Exércitos, aquele que tem todo o poder, o general de guerra, o único general de guerra que é vencedor das batalhas, esse está conosco e esse nunca perde uma batalha, esse nunca perde uma guerra, ele sempre venceu, sempre vencerá, e assim somos nós quando estamos com eles. Com o Senhor, mais do que vencedoras, como diz a palavra do Senhor para nós. É tão interessante porque a palavra do Senhor, a gente lê a palavra do Senhor e a gente vê que Deus não promete para nós facilidades. O Senhor não diz para nós que se você aceitar Jesus, se você ler a palavra, se você buscar o Senhor, você nunca mais terá problemas. Não é isso que Deus promete na sua palavra. O Senhor não promete facilidades para nós. E nós sabemos que aqui o mundo ele é mau e nós temos guerras todos os dias, temos lutas, mas o Senhor prometeu uma coisa e ele não falha. Ele não é homem para mentir. Ele não prometeu facilidade para nós. A gente vê, a gente vive e vê e comprova que realmente não há facilidade nessa terra. Mas o Senhor prometeu uma coisa, assim como ele prometeu a Josué, ele prometeu a presença dele. Ele disse: eu, o Senhor, seu Deus, estou com você por onde você andar.
O Senhor prometeu a presença, e se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir com a sua presença. Então não temas, saiba que todas as lutas que nós passamos aqui, se nós estamos enraizadas no Senhor, se nós estamos alicerçadas no Senhor, essas provas, essas guerras, elas vão cooperar para o nosso bem. Seja para nos fortalecer, seja para nós aprendermos algo, seja para converter o coração de alguém, porque muitas vezes vem guerras, vem desafios para que alguém se converta o coração, conheça a Cristo verdadeiramente através daquela guerra. O Senhor não prometeu facilidade para nós nessa terra, mas Ele prometeu a presença, e isso é o que importa. Esse louvor que nós adoramos o Senhor, que eu acho lindo a letra dele, porque ele fala exatamente sobre isso. A presença dele é o que nos basta. Somente a presença do Senhor. Aí no louvor fala que não adianta eu ganhar o mundo inteiro, não adianta se eu não tiver a presença dele. Então a presença do Senhor é o que nos basta, minhas amadas. Às vezes nós buscamos tantas coisas nessa terra. Às vezes nós buscamos, sonhamos tantas coisas. E às vezes nós até esquecemos do principal, que é a presença do nosso Deus, do nosso lado. Por isso que tantas vezes nós, no meio do caminho, nós desanimamos ou até fraquejamos um pouco. Porque às vezes nós esquecemos que a presença do Senhor é o que nos basta. E a presença do Senhor, nós já sabemos o caminho para buscar essa presença. Nós já sabemos o caminho para ir buscar essa presença todos os dias. Então, não desanime, só busque a presença dele, porque é a presença dele que vai nos fortalecer, é a presença dele que vai nos dar ânimo, força, coragem para estar de pé todos os dias. É a presença dele que nos basta e nada mais. Lá em Isaías 41:10 diz assim: não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com a minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Glória a Deus por essa palavra. Mais uma vez que vem ao nosso coração. O Senhor diz: não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, porque eu sou o seu Deus, eu te fortalecerei. O Senhor está dizendo para nós: não se preocupe, porque eu vou te dar forças que você precisa. Eu vou te fortalecer quando você precisar. Eu vou te ajudar quando você necessitar. Com a minha vitoriosa mão direita, eu vou sustentar você. Eu te sustentarei. Então não temas, não desanime, porque eu, o Senhor teu Deus, está contigo todos os dias da sua vida. Eu suprirei as suas necessidades. Se é de força que você precisa, eu te darei. Se é fé que você precisa, eu fortalecerei a sua fé. Esse é o nosso Deus, minhas amadas. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós lemos na sua palavra. Que Deus maravilhoso, que tem nos sustentado e nos fortalecido todos os dias. Esse é o nosso Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. E a certeza, essa certeza, quando o Senhor diz: eu estou contigo. Essa é a certeza que nos sustenta. Essa é a certeza que sustenta o nosso coração quando tudo à nossa volta parece desabar. Quando tudo à nossa volta parece um furacão, parece que está tudo de cabeça para baixo, parece que está tudo desandado, tudo caindo na nossa cabeça. É essa certeza que nós temos, que sustenta a nossa fé, sustenta o nosso coração, quando o Senhor diz: eu estou contigo. A palavra que o Senhor fala ao nosso coração nessa manhã, sabe? Quando vier os problemas, as aflições, quando você estiver passando por algum processo, quando vier as lutas, você lembre da palavra do Senhor que diz assim: eu estou contigo. Esse eu estou contigo significa: não temas, porque você vai vencer essa.
Não temas, porque você já é mais do que vencedoras. É isso que nos sustenta, a presença dele. Quando ele diz, eu estou contigo. Se eu tenho a presença do Senhor, minha amada, se você tem a presença do Senhor, por que temer? Por que temer? Eu sei que muitas vezes, no momento das aflições, vem o medo, vem o desespero muitas vezes, mas o Senhor diz nessa manhã, para que a gente possa lembrar todas as vezes, eu estou contigo. Coragem não é arrogância, é fé ativa. Não é negar o perigo, é crer no Deus que governa acima dele. A nossa fé, ela precisa estar em ação. A nossa fé precisa estar ativa. Porque se nós deixarmos que a nossa fé, ela enfraqueça, ela vá morrendo aos poucos, quando vier os problemas, quando vier a guerra, elas vão nos destruir. Porque a nossa fé, ela precisa estar ativa. E como nós vamos fortalecer essa fé? Através da busca na palavra do Senhor, através das nossas orações, através da busca da presença desse Deus. A nossa fé se torna ativa quando nós buscamos o Senhor. A nossa fé se torna ativa quando nós lemos a palavra, porque ali tem a carta que o Senhor deixou para nós. Quantas palavras de ânimo o Senhor tem aqui para nós, quantas verdades tem aqui na palavra para nós. E o Senhor, nessa manhã, Ele diz, fortaleça a sua fé em nome de Jesus. A cada passo obediente que nós damos, mesmo com temor, o Senhor renova as nossas forças e confirma o caminho. Então, todas as vezes que nós damos um passo obediente, quando nós obedecemos ao Senhor, mesmo com medo, mesmo com temor, o Senhor sempre renova as nossas forças. Todas as vezes que nós obedecemos o Senhor, Ele renova as nossas forças. Ele confirma o caminho. Se está com medo, vá a si mesmo, pois Jesus já venceu todo medo. O medo, muitas vezes, ele nos paralisa. A coragem, ela é baseada na promessa que impulsiona. Ou seja, mesmo se tivermos com medo, se o Senhor nos der uma missão para mim e para você, mesmo que você esteja com medo, vá a si mesmo. Vá a si mesmo, porque o Senhor, Ele está contigo. Se Ele te deu a missão, Ele está contigo. Então, não tenha medo. Porque Jesus, Ele já venceu todo o medo. E quando o medo vier paralisar, a coragem, que ela é baseada na promessa, ela impulsiona. Porque se você tem uma promessa, se você tem uma direção de Deus, a coragem, ela vai te impulsionar. A coragem não sua, mas aquela que vem do Senhor para você. Quando a alma se lembra de que Deus não nos abandona, a postura muda completamente a nossa postura. Nós mudamos de vítimas de espera, porque muitas vezes ficamos como vítimas apenas esperando tudo se contornar ao nosso redor. A nossa postura muda de vítimas de espera, nos tornando guerreiras da promessa. Aleluia, glória a Deus por isso. E temos que todos os dias lembrar nossa alma de que Deus não nos abandona. Temos que lembrar nossa mente, o nosso coração, que o nosso Deus, Ele está sempre conosco. Vamos mudar essa postura de mulheres tementes, mulheres com medo dos problemas, mas vamos mudar para guerreiras da promessa, aquelas que sabem que tem uma promessa e elas guerreiam para que essas promessas se cumpram na vida dela, em nome de Jesus. Deus nunca disse, não temas, porque nada nos ameaçaria. Ele nunca falou sobre isso. Ele disse, não temas, porque apesar do que vemos, a presença dele é maior. Isso é maravilhoso. Sabe, quando o Senhor diz para nós, quando a gente olha para a palavra do Senhor que diz não temas, mas não porque não haverá problemas. Quando diz não temas, é porque, apesar de todos os problemas,
A presença dele é muito maior do que qualquer situação, do que qualquer problema, do que qualquer guerra. E é a presença dele, que é aquilo que nós mais necessitamos, é a presença do Senhor. Quem anda com Deus fiel, descobre que a coragem não falha, que é exatamente o tema da campanha de hoje. A coragem, ela não falha, porque é sustentada pelo Deus inabalável. Por isso que o nosso Deus, a presença dele é o que nos basta, porque é nele que nós vamos encontrar tudo que nós necessitamos para estar de pé, para continuar de pé. Então, quando nós andamos com esse Deus fiel, quando nós estamos na presença dele, nós somos sustentados por ele. Ele é um Deus inabalável, ele é um Deus poderoso, ele é um Pai que cuida de nós. Sempre, sempre, todas as vezes, convide o Senhor para ir na sua frente. Sabe, se você está passando por alguma situação difícil, ou se você vai sair de casa para algum lugar para resolver alguma coisa, sempre convide o Senhor para ir na sua frente, porque ele é o general. O general, ele sempre está à frente. Ele é o nosso Deus poderoso, e quando ele vai à frente, ninguém pode vencê-lo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Aleluia, aleluia por essa palavra. Glória a Deus. Para finalizarmos a reflexão dessa manhã, desse dia, lembre-se, a coragem não é ausência de medo. Você tem coragem não é quando não existe medo em você, mas a coragem, a decisão de avançar sustentado pela presença de Deus. Se está com medo, se o medo quer bater a porta, se o medo quer invadir o seu coração, diga para o medo, decida em nome de Jesus, decida ser sustentado pela presença do Senhor. Clame por essa presença, busque por essa presença, ore, leia a palavra, leia e seja alimentada por essa palavra todos os dias. E busque essa presença maravilhosa, porque a coragem, ela não é a ausência do medo, lembre-se sempre disso, mas é a decisão que você toma de avançar, sendo sustentada pela presença de Deus. É uma decisão que nós tomamos. O medo bate a nossa porta, mas nós decidimos se deixamos ele entrar ou não. Quando o medo bater a sua porta, feche a porta para ele e decida buscar a presença do Senhor. Decida ter essa coragem que é a presença do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque é a presença dele que nos sustenta todos os dias. É a presença do Pai que vem todos os dias nos fortalecendo, nos guiando, nos orientando. É essa presença que nós precisamos. Então decida nessa manhã. Eu não aceito o medo na minha vida. Eu não aceito, eu aceito somente a presença do meu Deus, do meu Senhor e do meu Salvador. Paizinho amado e querido, Senhor, em nome de Jesus, eu oro nessa manhã, Senhor, primeiro te agradecendo, Pai, pela Tua presença na nossa vida, que tem nos sustentado todos os dias, pela Tua presença, Pai, que não tem falhado, mas tem sido fiel conosco nas batalhas, nas guerras. Muito obrigado, Jesus. Obrigado pelo Teu amor, Senhor, derramado naquela cruz. Obrigado, Paizinho amado, porque o Senhor tem nos sustentado todos os dias. Obrigado, Pai, pela Tua graça derramada através de Jesus sobre a nossa vida. Obrigado pelas Tuas misericórdias que se renovam todas as manhãs sobre nós, Pai. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus, que nos guia, que nos consola, nosso ajudador em tudo que nós necessitamos. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Pai, nessa manhã eu peço por mim e pelas minhas irmãs, para que o Senhor venha sobre a nossa vida, renovando o Senhor em nós, cada um de nós. Renova a coragem, Senhor, que vem da Tua presença. Que o Senhor traga sobre nós essa manhã um renovo
da coragem, Senhor, vindo do Teu trono sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Que nós não venhamos a olhar para os gigantes, para as guerras, Senhor. Que a gente não venha olhar ao nosso redor sobre todo o furacão que muitas vezes estamos passando, que parece que vai nos matar, mas que a gente não venha olhar e nem focar para os nossos problemas, mas que a gente venha olhar somente para o Teu poder, Senhor. Reconhecendo que o Senhor é um Deus poderoso, reconhecendo, Pai, que Tu és fiel sobre a nossa vida, que Tu és um Pai que cuida de cada uma de nós. Que os nossos passos, Senhor, sejam movidos pela fé em Ti, Senhor, em nome de Jesus. E não pelo medo que vem bater a nossa porta, não por aquele medo que muitas vezes vem nos paralisar, vem querer fazer com que nós venhamos a desistir, mas que os nossos passos sejam movidos pela fé em Ti, Pai, reconhecendo quem Tu és na nossa vida. Que os nossos passos sejam movidos pela Tua voz e não pelas circunstâncias, e não pelas situações, não pelos problemas, Pai, em nome de Jesus. Mas que a nossa vida, Senhor, seja completamente, Senhor, rendida à Tua presença, rendida à Tua vontade, Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre cada mulher, Senhor, sobre cada irmã desse grupo, Senhor, dessa igreja, Jardim da Oração, em nome de Jesus, que o Senhor venha fortalecendo a nossa fé nessa manhã, que o Senhor venha nos impulsionando, nos motivando através da Tua palavra, Senhor, a ser mulheres corajosas, para a glória do Teu santo nome. Pai, que essa palavra que veio ao nosso coração nessa manhã, que ela nos fortaleça, Senhor. A mesma palavra que o Senhor falou para Josué, que o Senhor falou, seja forte e corajoso, que essa palavra, ela entre no nosso coração nessa manhã, que ela permaneça dentro de nós, dizendo, seja forte, seja corajosa. Que o Senhor venha nos fortalecendo nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, para que a gente não venha temer, nem desanimar no meio das guerras, no meio das batalhas, que a gente não desanime, mas que a gente sempre lembre que o Senhor, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, está conosco, e Ele anda conosco, Ele caminha conosco, Pai, em nome de Jesus, que a gente não venha desfalecer, que a gente não venha desanimar, meu Pai, em nome de Jesus, mas que essa coragem que vem do Senhor para a nossa vida, ela venha nos fortalecendo a cada manhã, que ela venha nos fortalecendo, Senhor, em cada busca da Tua presença, em nome de Jesus. Eu peço para que o Senhor coloque no nosso coração fome e sede nessa manhã da Tua presença, que a gente não venha desistir, que a gente não venha desanimar, que a gente não venha falhar, Senhor, na busca da Tua presença, mas que seja uma fome e uma sede tão grande, Senhor, que venha incomodar o nosso coração para Te buscar todos os dias, que nós venhamos, Senhor, a nos alimentar da Tua palavra, que nós venhamos, Senhor, a buscar, a orar a Ti todos os dias, a buscar na Tua palavra, Senhor, a força, o conforto, a fé que nós precisamos, a coragem que nós precisamos, que nós venhamos a buscar na Tua palavra, Senhor. Que a Tua presença, Senhor, seja muito mais na nossa vida, muito mais do que qualquer situação. Que a Tua presença seja aquela que nos fortalece todos os dias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Vem sobre cada uma de nós nessa manhã, que o Senhor prometeu presença na nossa vida, a Tua presença. O Senhor não nos prometeu facilidades, nós sabemos que não há facilidades, mas o Senhor nos prometeu que estaria conosco. O Senhor diz para nós nessa manhã, e obrigado por essa palavra, não tenha medo, pois eu estou com você. Glória a Deus por isso, papai. Muito obrigado, Jesus. Abençoa cada família, Senhor, aqui representada. Cada mulher que representa aqui uma família, que representa um casamento, que representa seus filhos, Pai.
que representam os seus familiares. Abençoa, Senhor, cada família representada em nome de Jesus. Que o Senhor venha alcançar o coração daqueles que ainda não te conhecem, o coração daqueles, Senhor, que muitas vezes se desviaram dos teus caminhos, se desviaram dos teus planos e das tuas promessas, Pai. Alcança o coração dessas vidas, Senhor, para que eles também venham sentir a tua presença, que eles também venham te conhecer, Senhor, verdadeiramente. Em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando os nossos corações como mulheres, para sermos sábias nas nossas casas, para sermos mulheres de Deus por onde nós passarmos, que nós sejamos mulheres sábias no nosso casamento, esposas sábias, mães sábias, servas sábias, em nome de Jesus. Coloca sobre nós, Senhor, essa certeza que o Senhor está conosco todos os dias. Isso em nome de Jesus. Amém.